A Hannah acordou cedo, devorou muita coisa que tinha na geladeira, deixou todas as luzes acesas e um rádio ligado. A Gabi acordou com o barulho do rádio e, quando viu as luzes acesas, ficou com muita raiva. Na Europa, eletricidade é muito caro, por isso o costume lá é de só acender as luzes quando se está no ambiente. Então ela foi ao jardim e resmungou com a Hannah que ela não deixasse as luzes acesas pelo caminho. Foi tudo o que a Hannah queria. Um motivo para brigar. Entrou na casa como um furacão. A Cecília passou por ela e quase levou um empurrão. — O que está acontecendo? Perguntou para Gabi. — Eu fui reclamar do rádio que ela deixou ligado e vi todas as luzes acesas e ela lá no jardim. Então eu falei para não deixar a luz acesa à toa, só isso. Já me arrependi. Pronto, dei o motivo que ela queria para brigar. Nunca mais caio nessa. Já até pedi desculpas, mas ela não para de resmungar. Ai, que arrependimento! A Hannah entrou na cozinha e anunciou que ia para um hotel, porque aquela casa era ruim demais e a Gabi não sabia conversar. E olha que a Gabi nem falou nada dela usar o carregador de bateria sem pedir, não dividir os gastos do supermercado e nem ter agradecido por ela ter ido buscá-la no aeroporto, entre outras coisinhas mais. Então a Cecília pediu, por favor, para a Hannah ficar, para elas terem mais uma chance. No passeio da manhã, a Hannah foi junto. Mas nessa praia não era permitido cachorros, então a Hannah ficou na praia e as duas foram com as cachorrinhas passear numa trilha perto, a trilha dos contrabandistas. Andaram mais de 2 horas e quando voltaram, acenaram para a Hannah, que acenou de volta. Sentaram num banquinho e ficaram esperando pela Hannah, mas a Hannah não chegou. Estranho, porque ela acenou de volta. Então a Cecília foi chamá-la. Elas estavam loucas para voltar para casa e ainda tinham que dar comida para as cachorrinhas. Quando a Cecília chegou perto, ela não acreditou no que viu. A Hannah estava deitada num cantinho que não dava para ver de longe, escrevendo poesia num caderninho. Lindinho, né? A poetisa teve 2 horas para escrever suas memórias, mas só teve inspiração na hora de ir embora. Então a Cecília gritou, Hannah! E nada de ouvir uma resposta. Hannah, vambora! Ih, tô indo! No caminho de volta, elas passaram por uma padaria muito chique. Compraram baguetes e a Cecília comprou um macarrão, um docinho pequeno e caro. Comprou um só para experimentar. Quando chegaram em casa, a Cecília dividiu o docinho em 3 e deu um pedacinho para cada uma. É um suspirinho colorido, dividido em 2 com um recheio no meio. Esse tinha recheio de caramelo, que é como o doce de leite do Brasil. A Cecília adorou e falou que compraria corajosamente outros para ela. A Gabi disse que não queria, que não pagaria 1 euro por um pedacinho de suspiro, e a Hannah também disse que não. À tarde, a Gabi levou a Hannah para fazer umas compras. Ela queria uma boia dessas que parece uma cama para levar para a praia. Elas aproveitaram para passear pelo centro de uma cidadezinha e comer um crepe. A Cecília ficou em casa com as cachorrinhas, que dormiram o tempo todo. Estavam exaustas de tanto passear. Elas dormem numa cama inflável, fácil de levar para qualquer lugar, inclusive para os hotéis. Por isso a Cecília leva uma bomba de ar nas viagens. Quando a Hannah e a Gabi chegaram, a Cecília resolveu ajudar enchendo a boia, já que a Hannah diz que é tão doente, que tem dores pelo corpo todo e até bengala ela usa de vez em quando. Mas a boia era uma coisa horrível e depois de muito tempo e esforço, a Cecília não tinha enchido nem o primeiro gomo e tinham 5. A Hannah falou para ela parar, mas a Cecília quis continuar. Afinal, se ela não estava conseguindo, imagina a doente. Então a Cecília se lembrou de um filme que ela viu na internet, no Facebook da Lídia Inocêncio. A Lídia é proprietária do espaço de terapia holística Tom do Sol
e todo dia ela publica vídeos super interessantes com temas variados sobre saúde, arte, utilidades, educação, entre tantos outros. Ela viu num desses filmes que uma pessoa usava secador de cabelo ao invés de bombas de ar. Fazia tipo um funil com uma garrafa PET e ligava o secador. Ela fez o funil, pegou um secador e tentou uma vez. Mas o secador não tinha uma opção vento-frio, só quente, muito quente, e derreteu o funil. A Cecília tentou outra vez, e dessa vez ela fez um buraquinho na boia. Foi tudo que a Cecília conseguiu fazer. Um buraquinho na boia. Bom, nem preciso dizer a tensão que ficou no ambiente. A Cecília ficou muito triste e pensativa. Na verdade, ela estava levemente preocupada com o tanto de dinheiro que andava gastando. A Hannah participou só de uma compra no supermercado e depois ela dizia que não ia porque estava passando mal e assim ela tinha desculpa de dizer que não comprou nada. Comia sem parar tudo que via pela frente e até disse que em tão pouco tempo já estava engordando, mas não colocava a mão no bolso para colaborar. E na França a comida é muito caro. Excelente, porque eles adoram comer, mas caro. E agora essa droga aí estragada que ela só foi ajudar. A Cecília tinha a intenção de não dar a menor chance para Hannah. Para ela, o certo seria a Hannah não aceitar o dinheiro, parar com essa história, afinal de contas, todas elas viram que essa boia não ia dar certo. Mas a Hannah continuou e foi bem longe com tudo isso. Como a Cecília estava interessada na reação da Hannah, perguntou para a Gabi quanto havia custado a porcaria. 4,50 euros. Pegou 5 euros na bolsinha e entregou para a Hannah. E quem vai comprar outra? Dinheiro não resolve o meu problema. Daí a pouco, a Gabi conta para a Cecília que a Hannah foi lá reclamar que a boia havia custado 8 euros e a Cecília tinha dado só 5 para ela. A Gabi perguntou se ela não tinha nota fiscal, porque 8 euros era o que a Gabi havia sugerido para a Hannah comprar, mas ela quis a de 4,50. A Cecília estava curiosa para ver a Hannah enchendo a boia. A Gabi combinou com a Hannah ir, na manhã do dia seguinte, ao supermercado onde ela havia comprado a boia para comprar outra. À noite, a Cecília viu a Hannah tapando o buraco com um plástico extra que vinha junto com a boia. A Cecília não queria ir ao supermercado, queria ficar em casa com as cachorrinhas, mas na hora de sair, a Hannah alegou muito mal-estar e a Cecília foi no lugar dela para fazer companhia para a Gabi. Elas adoram um supermercado e se divertiram muito, compraram muito também. A Gabi é perigosa no lugar destes. Ela compra sem parar. Depois vira um problemão levar aquilo tudo na viagem de volta. Mas acredite, ela ainda volta mais umas 2 ou 3 vezes e compra mais ainda. Ela é assim. E às vezes se arrepende de não ter comprado mais. Faz um estoque para um ano. A Cecília comprou um pacotinho com 6 docinhos. Eclair. É a bomba de chocolate do Brasil. Depois passaram na padaria e ela comprou 7 macarrons. Voltaram para casa super felizes. Como sempre, pensaram que seria um lindo dia, mas foi só abrir a porta da casa para o furacão chamado Hannah atacar. Primeiro, elas viram que as cachorrinhas estavam trancadas no quarto, o que já causou muita tensão. A Gabi então soltou uma provocação. Coitada das meninas! Estão trancadas no quarto! Coitadas! Vocês estão pensando que eu sou babá de cachorro? Eu levei o maior susto quando vi que vocês deixaram esses bichos aqui para eu cuidar. Vocês estão pensando o quê? Foram 2 horas de inferno por aqui e vocês se divertindo? Só agora, 5 minutos antes de vocês chegarem, que eu tive a ideia de prender essas 2. Elas não pararam de latir. Eu estou aqui passando mal com tudo isso. A Hannah passa o tempo todo dela provocando as pessoas. Ela não tem escrúpulo nenhum. Não tem senso crítico e sim, ela é muito doente.
Mas não é a doença que ela fala que tem, porque fisicamente ela ainda não tem nada. Pelo contrário, tem muito fôlego para entrar numa briga. A doença dela é outra. Nem sei se é psíquica. Parece mais que é falta de caráter mesmo. E só. Mas sabe o que o Grabovoi fala sobre isso? Que não interessa a opinião que temos sobre os outros. Sim, não interessa o que pensamos ou deixamos de pensar sobre a Hannah. Não interessa se ela é desonesta, desagradável, injusta, o diabo a quatro. Isso não faz a menor diferença. Vou explicar. Nós não sabemos o que levou a Hannah a ter esse tipo de atitude. Sabemos que não são atitudes agradáveis, mas também sabemos que não são pessoais. Por exemplo, a Hannah teria e terá essas atitudes com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não é só e especificamente contra a Cecília ou a Gabi. Ela nem viu as duas. Ela está tão envolvida com seus problemas e suas negatividades que não consegue ver um palmo à sua frente. Brigar com a Hannah ou falar mal dela não acrescenta nada de bom para ninguém. Mas então como saímos dessa? Como resolveremos essa questão? Olhando para cada pessoa como o Criador olha essa pessoa. Mas como o Criador olha? Vendo a pessoa no seu futuro desenvolvimento, ou seja, num desenvolvimento constante. Deus dá sempre uma possibilidade de mudar. Cada um de nós pode escolher, pode ficar onde está ou cair abaixo de onde está hoje. Mas, se nós procurarmos nos aproximar cada vez mais da norma divina, então daremos às outras pessoas, para uma pessoa ruim, a possibilidade de melhorar. Ao contrário, se nós fixarmos na sua anormalidade ou na sua maldade, nós bloqueamos essa pessoa. Cada um de nós, a Hannah, por exemplo, tem um poder de escolher. Mas, mesmo que não se queira nesse momento, existe uma cadeia de acontecimentos que influenciam, e se não quiser agora, abrimos a possibilidade de mudança no futuro. Grabovoi interpreta isso de uma maneira muito sábia. O mundo é estruturado de maneira perfeita que não admite coincidências na vida. Cada pessoa que passa na nossa vida, cada pessoa que passa perto de nós, passa para que seja possível realizar a nossa missão divina. As almas se atraem porque neste momento é necessário. A alma dessa pessoa que passa perto de nós sabe que é possível influenciar a outra alma. Se nós sabemos disso e treinamos, fica fácil. Tudo é fácil. Fixamos uma meta. Olhar cada pessoa com os olhos de Deus. No começo não é fácil porque não vemos as pessoas na norma divina. Mas com um pouco de treinamento, fazemos disso um hábito. Imaginem quantas pessoas poderemos ajudar. Imaginem que futuro poderemos construir agindo dessa maneira. Existe um pensamento muito interessante sobre o que estamos falando. Não existem pessoas más ou pessoas boas. Existem pessoas felizes e pessoas não felizes. Quando nós olhamos as pessoas com os olhos de Deus, criamos ao redor dessas pessoas um mini campo onde essa pessoa pode sentir-se feliz e ser feliz. Então, no momento em que essa pessoa é feliz, não será uma pessoa ruim, má. Trará a essa pessoa também algo de positivo.